pessoal! A nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de logaritmo, porque é a matéria que vai cair, tem um tópico, um exercício na prova de vocês. E, além disso, nós temos aí, a nossa última aula, nós tivemos um problema, né, com o vídeo, só saiu o áudio, não saiu a gravação do vídeo na nossa aula ao vivo. Então, por isso que eu vou resolver alguns exercícios aqui de logaritmo. Lembrando que o logaritmo, nós estamos trabalhando a apostila 4, que é a última apostila, ele começa aí na página de educação logarítmica, na página 33. E nós temos alguns exercícios que estão na página aqui 35, ó, são esses conceitos básicos de logaritmo, ó. Vou chegar um pouquinho pra cá. Isso tá fazendo sombra, ó. Esse 1 a gente já tinha resolvido. Então, eu vou fazer a partir do 2, né? Porque acho que fica mais fácil. Pode ser que tenha alguns aqui, a gente já resolveu, mas igual eu falei para vocês, como na nossa última aula nós tivemos um problema aí com o vídeo, por isso que eu tô colocando aqui embaixo. Tô copiando todos aqui, porque a gente já resolve tudo aqui de uma vez. O que nós temos que lembrar? Né? Eu vou relembrar aqui com vocês detalhadamente. Pode ser, igual eu falei, gente, que a gente tenha resolvido algum, mas eu não lembro como teve problema lá no vídeo. Mas aí eu vou só confirmar aqui. Raiz cúbica de 7. Então, olha, eu tô fazendo aqui o exercício número 2, ó, são esses logs. Para quem não teve a oportunidade de assistir a nossa aula da semana passada, nós vimos que o log ele é composto por dois valores. Um que fica aqui em cima, que é o logaritmando, e o de baixo, que é a base. Todo logaritmo tem a sua condição de existência, ou seja, esses dois valores têm que ser valores maiores do que zero, ou seja, positivos. E além disso, a base, que é o de baixo, tem que ser diferente de 1. Ah, o de cima pode ser 1, o de cima pode. O de baixo não pode ser 1. E nenhum dos dois pode ser negativo. Ah, o resultado do log pode ser negativo? O resultado pode. Aí, como é que a gente lê isso aqui? A gente lê da seguinte maneira, ó. Log de 625 na base 5. A letra B, log de 1000. Ah, ali, mas não tem a base. Então, toda vez que o log não tem a base, a gente fala que a base é 10. Então, log de 1000 é como se fosse log de 1000 na base 10. A letra C é log de 32 na base 1/4. A letra D é log de 1 sobre 27 na base 9 e assim por diante, né? Pra você ler log do número de cima na base do de baixo. Como é que eu resolvo isso daqui? Então, log de 625 na base 5, primeiro passo, a gente chama ele de x. E aplicamos uma regrinha que a gente chama regrinha do sentido anti-horário, ó, contrário dos ponteiros do relógio. Então, vai ficar, ó, 5 elevado a x igual a 625. Vou fatorar, pegar o 625 e fatorar. Quando eu fatoro 625, dá 5 elevado a 4. Ó. Aí, nós caímos nesse momento numa equação exponencial. Na equação exponencial, nós temos que fazer com que as bases fiquem iguais. E nós fizemos isso por meio da fatoração. Lembra que fatorar, você vai lá no cantinho do caderno e vai dividindo, ó. Por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, por isso que 625 é 5 elevado a 4. Ó. A partir do momento que as bases são iguais, a gente iguala os expoentes, ou seja, x igual a 4. Na última aula, eu mostrei para vocês que a gente consegue resolver esse log na calculadora. Vou fazer a letra B, depois eu explico a calculadora dos dois de uma vez. Olha a letra B, o processo é o mesmo. Eu tenho que calcular log de 1000, o log de 1000 na base 10. Eu vou chamar ele de x e vou aplicar a regrinha do sentido anti-horário. 10 elevado a x igual a 1000. A partir desse momento, eu tenho que igualar as bases. Como é que eu igualo as bases? Ou eu fatoro, igual eu fiz aqui. Só que aqui, como a base é 10, é mais fácil, ó. Para o 1000 virar 10, é só colocar 10 elevado a 3, a quantidade de zeros, né? Se fosse 100 é 10 ao quadrado, se fosse 10.000 é 10 elevado a 4, né? Agora sim, bases ficarem iguais, igual os expoentes, então x igual a 3. Quer dizer que log de 1000 vale 3. O log de 625 na base 5 vale 4. Então, o processo é simples, ó. O que nós vimos na aula anterior? Que a gente pode usar a calculadora para resolver o log. Essa que é uma calculadora científica, parecida com a do celular de vocês, né? Aqui nós temos a teclinha do log, ó. Só que o log da calculadora, ele é programado para resolver log de base 10. Então, por exemplo, eu quero resolver esse log de 1000, que a base é 10. Aí é fácil, é só apertar o log, o 1000 igual. Deu 3, ó, mesmo valor que nós achamos aqui, ó. Então, a calculadora é programada para resolver o log na base 10. Tem que tomar cuidado, gente, tem algumas calculadoras. Essa daqui minha, primeiro você aperta o log, um número igual.
Tem calculadoras que você tem que apertar o número primeiro e depois o log. Então, na do celular de vocês vão verificar se é primeiro o log ou o número ou se é primeiro o número e depois o log. Então, eu volto a repetir, o log da calculadora ele é programado para a base 10. Então, é log de 1000, porque a base é 10, igual tem o 3. Mas se eu precisar resolver esse log aqui, ó, que a base não é 10, que a base é 5. Tem jeito de resolver na calculadora? Tem. É só você calcular o log do número de cima dividido pelo log do número de baixo. Então, fica assim, ó, log de 625, que é o log de cima, dividido pelo log do de baixo, que é 5. É igual a 4, ó. Valor que nós achamos aqui. Então, volto a repetir. Log de 625, que é o log do de cima, dividido pelo log do de baixo. É sempre dividido? É sempre dividido. Ok? Olha a letra C. Log de 32 na base 1/4. O processo é o mesmo. Vou chamar de x e vou aplicar a regrinha do sentido anti-horário. Então, 1/4 elevado a x é igual a 32. Nesse momento, a gente fatora. Vou fatorar o 4, vai dar 2 ao quadrado. Vou fatorar o 32, dá 2 elevado a 5. As bases aqui, ó, ainda não ficaram iguais. Mas vocês concordam que se eu inverter o 2 ou se eu inverter o meio, as bases ficam iguais? Tanto faz, qualquer um que você inverter, o resultado vai dar o mesmo. Vou inverter o 2, ó. Então, vai ficar meio. Esse 2 está como expoente e pode multiplicar o x. Então, fica meio elevado a 2x. Esse 2 eu vou inverter, então, um passa para cima e o 2 passa para baixo. Nós temos que lembrar, pela regrinha da potenciação, toda vez que eu inverto a base, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, se o expoente é 5, ele vai ficar menos 5. Agora sim, ó, as bases ficarem iguais, eu igualo os expoentes. 2x igual a menos 5. O 2 multiplicando, eu passo dividindo, ó. Então, x é igual a menos 5 sobre 2, ó. Ok? Na calculadora, vai lá, ó. Log de 32, que é o log do de cima, dividido pelo log de 1/4. 1/4 é 0,25. Então, dividido por 0,25 igual, ó. Vai dar menos 2,5, né? Menos 2,5, ó. É 5 dividido por 2 dá menos 2,5. Certo? Olha o próximo. Log de 1 sobre 27 na base 9. O processo é o mesmo, vou chamar de x, ó. Então, fica 9 elevado a x igual a 1 sobre 27. O que eu faço? Fatoro. Se eu fatoro 9, dá 3 ao quadrado. Se eu fatoro 27, dá 3 ao cubo, ó. As bases ainda não ficaram iguais, mas ficaram bem parecidas, ó. Concorda que é só inverter um terço aqui, ele vira base 3? Então, fica 3 elevado a 2x. O inverso vai dar 3, aí o expoente que é 3 fica menos 3. Bases iguais igual aos expoentes, então 2x igual a menos 3. O 2 multiplicando, eu passo dividindo, ó. Então, o resultado vai dar menos 3 sobre 2, ou menos 1,5, né? Se você jogar na calculadora. Como é que eu faço isso na calculadora? Aí, primeiro eu faço, ó, log 1 sobre 27, então eu vou abrir o parênteses, ó, 1 dividido por 27, que é 1 sobre 27, dividido por log do 9, igual. Lá, vai dar menos 1,5, né? Que é menos 3 sobre 2, é menos 1,5. Ok? Olha a letra E. Log de 0,008 na base 25. O processo é o mesmo, eu vou chamar de x e vou aplicar a regrinha aí do sentido anti-horário. Então, 25 elevado a x é igual a 0,008. Vou fatorar o 25, vai dar 5 ao quadrado, tem um x aqui, então, vezes x. Toda vez que você tiver uma equação exponencial, que você tem um decimal, transforma ele em fração. Qual a fração do 0,008? É 8 sobre, se eu tenho 3 casas depois da vírgula, é 8 sobre 1000. Se eu tivesse 2, é sobre 100. Se eu tivesse 1, era sobre 10. Então, aqui, ó, dá pra gente simplificar. Dividir aqui por 8, dividido por 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1000 dividido por 8 vai dar 125, ó. Agora sim, o que eu faço? Vou lá e fatoro o 125. Se eu fatorar o 125, vai dar 5 ao cubo. As bases estão bem parecidas, ó. Concorda que é só inverter aqui? Então, vai ficar 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a menos 3. Bases iguais igual aos expoentes, são 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 2, ó. Ok? Vou lá na calculadora, você vai achar que o resultado é menos 1,5. Vamos ver a letra F? Olha a letra F, ó. Vou chamar isso de x e vou aplicar a regrinha aí do sentido anti-horário, ó. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 elevada a x é igual a raiz quarta de 5. O que eu faço aqui, gente? Para as bases ficarem iguais, eu tenho que tirar essas duas raízes. Como é que eu tiro raiz?
Se a gente volta aí na memória, as regrinhas da potenciação, toda vez que a gente tem um expoente que é uma fração, a fração vira raiz, lembra? Ah, mas se eu quiser tirar a raiz, é só você fazer o caminho inverso, o expoente vai virar uma fração. Então, aqui, ó, vou transformar o expoente numa fração. O numerador vai ser o numerador aqui, o expoente, e o denominador vai ser o índice da raiz. Então, vai ficar 5 elevado a x sobre 3 é igual a 5. O expoente aqui é 1, o índice é 4, 5 elevado a 1 sobre 4. Agora sim, bases ficaram iguais, igual aos expoentes. Ó, x sobre 3 é igual a 1 quarto. Faça a multiplicação cruzada, ó, 4 vezes x, 4x, e 3 vezes 1 é 3. O 4 multiplicando, eu passo dividindo, ó. Então, x é igual a 3 sobre 4. Ok? Olha a letra G. Log de 49 na base raiz cúbica de 7. Então, o processo é o mesmo. Eu vou chamar de x e aplicar a regrinha aí do sentido anti-horário. Raiz cúbica de 7 elevado a x é igual a 49. O que eu faço? Vou fatorar o 49. Fatoração do 49 vai dar 7 ao quadrado. Preciso tirar a raiz para as bases ficarem iguais. O que eu faço? O expoente vira uma fração, ó. Então, vai ficar 7 elevado a x sobre 3 igual a 7 ao quadrado, ó. Agora, se as bases ficarem iguais, eu igualo os expoentes. X sobre 3 igual a 2. O denominador desse 2 é 1, eu faço multiplicação cruzada. Ó. X vezes 1 é x e 3 vezes 2 é 6. Então, x igual a 6. Ok? Então, olha, fizemos todo o exercício número 2, né? Igual eu falei pra vocês. Pode ter sido que eu resolvi algum, mas eu resolvi fazer, né? Principalmente para quem não conseguiu assistir a aula de logaritmo da semana passada. Nós tivemos um probleminha ali no vídeo, né? Entender a matéria de logaritmo. Ó, esse exercício número 3, eu tô anotando os valores aqui. O que ele pediu? Ele pediu o seguinte: coloque em ordem crescente os seguintes números reais. Então, o primeiro é log de raiz de 32 na base raiz de 2, log de 0,001 na base 0,01, log de 0,64 na base 1,25 e o último é o log de 0,001 na base 100. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu tenho que resolver os logs. Porque depois que eu resolver esses 4 logs aqui, ó, eu tenho como saber a ordem crescente deles, ó. Então, o primeiro passo, que a gente resolveu o primeiro, eu vou chamar ele de x e aplicar a regrinha do sentido anti-horário, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 elevado a x é igual a raiz quadrada de 32. Como é que eu resolvo? Fatoro. Se eu fatorar o 8, dá 2 ao cubo elevado a x. Se eu fatorar o 32, dá 2 elevado a 5, ó. E aí? Vou ter que tirar a raiz. Aqui, ó, o que vai... Aqui, na verdade, não precisa nem tirar a raiz. Como é raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso cancelar as raízes, ó. Vai ficar 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5, ó. Bases iguais igual aos expoentes, então 3x igual a 5, x igual a 5 sobre 3, ó. 5 dividido por 3 vai dar 1,6666, dá uma dízima periódica. Vou anotar aí por enquanto, porque a gente tem que saber os valores de todos para colocá-los em ordem crescente, né? Então, olha o segundo, o processo é o mesmo, vou chamar de x. Então, vai ficar 0,01 elevado a x é igual a 0,001. O que eu comentei com vocês? Que toda vez que a gente tiver decimal na equação exponencial, o primeiro passo é transformar ele para fração. 0,01 transformado para fração vai dar 1 sobre 100, porque eu tenho 2 casas depois da vírgula, né, elevado a x. Já de cá vai ficar 1 sobre 1000, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Como é que vai ficar? Vou fatorar. Se eu fatorar o 100, vai ficar 10 ao quadrado elevado a x. Se eu fatorar o 1000, vai ficar 10 ao cubo. Certo? Vou colocar esses expoentes aí para cima. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2x é igual a 1 sobre 10 elevado a 3. Eu só peguei esses expoentes e joguei eles lá para cima. Por quê? Porque agora as bases ficaram iguais, basta igualar os expoentes. 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2, né? Que é 1,5, né? 3 sobre 2. Ok? Olha o próximo. Log de 0,64 na base 1,25. Vou chamar ele de x, o processo é o mesmo. Então, vai ficar 1,25 elevado a x é igual a 0, elevado a x é igual a 0,64. O que eu faço? Tá, decimal, transformo para fração. 125 sobre 100, porque eu tenho 2 casas, elevado a x. E 64 também sobre 100, porque eu tenho 2 casas, ó. Aqui dá para simplificar, né, ó.
625 e o 100 dá para dividir por 25. 125 dividido por 25 vai dar 5. E 100 dividido por 25 vai dar 4 elevado a x. Aqui dá para dividir, deixa eu ver por quanto. Aqui dá para dividir por 8. 8 dá, ó. Não, dá não. Dá para dividir por 4. Vamos tentar dividir por 4. Por 4 aqui vai dar 16 e aqui vai dar 25, ó. E aí, não dá para dividir, simplificar novamente não, mas dá para fatorar. Se eu fatorar o 16, vai dar 4 ao quadrado. Se eu fatorar o 25, vai dar 5 ao quadrado. Então, olha, então aqui vai ficar 5 sobre 4 elevado a x é igual a 4 sobre 5, né, ao quadrado, concorda? Para as bases ficarem iguais, basta eu inverter um dos dois, né? Então, vai ficar 5 sobre 4 elevado a x. Se eu inverto esse, ó, 5 sobre 4, o expoente que é 2 positivo fica negativo. Porque agora as bases ficarem iguais, basta igualar os expoentes, eu vou achar que x é igual a menos 2, ó. Então, já achei o valor do primeiro, do segundo e do terceiro. Falta só o último aqui para a gente poder colocar em ordem crescente. É aquele mesmo raciocínio, eu vou chamar ele de x. Aí, vou aplicar a regrinha do sentido anti-horário, ó. Vai ficar 100 elevado a x igual a 0,001. O decimal transforma para fração, vai ficar 1 sobre 1000, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Nesse caso, dá para colocar tudo na potência de base 10, porque aqui vai ficar o 100 é 10 ao quadrado, vezes x o expoente, e o 1000 é 10 ao cubo. E para as bases ficarem iguais, basta inverter, ó. Vai ficar 10 elevado a menos 3, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2, ó, que é menos 1,5, né? Pronto, a partir do momento que a gente tem os 4 valores, pediu para colocar em ordem crescente, menor para o maior. O menor deles é o que tem menos 2, ó. É o log de 0,64 na base 1,25. Depois dele, vem esse, né, que é negativo, é menos 1,5, que é o log de 0,001 na base 100. Depois veio o log esse, que é 1,5, né, que é o log de 0,001 na base 0,01. E o último maior deles é o primeiro, que é o log de raiz de 32 na base 7,8. Pronto, ó. Eles colocados em ordem crescente, ó. Então, na verdade, gente, nessa aula, igual eu falei pra vocês, eu resolvi fazer os exercícios de logaritmo, né? Exatamente por causa do problema que a gente teve na última videoaula, ok? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Deixa eu ver se... Qual o valor... Número 4. Qual o valor dessa expressão? Eu não lembro. Ah, acho que eu resolvi essa aqui na última aula, né? Acho que eu cheguei a resolver ela, ó. E essa última aqui, calcule os seguintes logaritmos. Deixa eu dar uma olhadinha no 5 letra A, ó. Log de raiz cúbica de m na base m ao quadrado. Ó, pediu pra gente calcular esse log, ó. Então, eu vou chamar ele de x, né? Então, vai ficar m ao quadrado elevado a x é igual a raiz cúbica de m. Certo? Aqui eu posso multiplicar os expoentes e de cá eu posso tirar a raiz. O expoente aqui é 1, então vai ficar m elevado a 1/3, porque toda vez que eu tenho uma raiz, o expoente vira uma fração, não podemos esquecer. O denominador é o índice e o numerador é o expoente. Pronto, ó, bases iguais igual aos expoentes. 2x igual a 1/3. Esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Quando eu passo ele dividindo, eu venho encontrar o 3, então 2 vezes 3 vai virar 6. Então, na verdade, o resultado dessa letra A é 1/6. Ok? Acho que tem a letra B pra gente poder fechar, ó. O B fala, ó, log de 1 sobre m na base raiz de m, ó. O processo é o mesmo, ó. Como é que eu resolvi isso? Vou chamar de x e aplicar a regrinha de sentido anti-horário. Então, raiz de m elevado a x é igual a 1 sobre m, ó. Aqui eu tiro a raiz, é uma raiz quadrada, toda vez que não tem número, sabe que é raiz quadrada. Então, vai ficar m elevado a x sobre 2 é igual a 1 sobre m, ó. Para as bases ficarem iguais, eu inverto, então vai ficar mx sobre 2, m elevado a menos 1, né? Porque se eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente aqui, que é 1, fica menos 1. Agora, as bases são iguais, basta igualar os expoentes, ó. Faça a multiplicação cruzada, x vezes 1 é x e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, na verdade, o resultado desse log é menos 2. Pronto, ó. Resolvemos aí, ó.
Uma coisa importante, gente, que é o seguinte, ó. A gente sabe que pela condição de existência, né? Ele fala até no enunciado, ó, o M é maior do que zero e o M tem que ser diferente de 1. Se isso não tivesse fornecido, normalmente a gente coloca essa observação, né? Ok, pessoal? Próximo horário, prova, boa prova para vocês. Beijo.